Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa é a oitava aula do nosso curso, Metamorfoses do Popular, Glauber Rocha e Chico Buarque, telenovela Cidade de Deus. O meu nome é Lindbergh Campos, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Na quarta-feira, nós conversamos sobre a peça Gota d'Água, uma tragédia brasileira, escrita, a concepção original foi do Oduvaldo Viana Filho, mas ela foi escrita pelo Glauber Rocha, pelo Chico Buarque e pelo Paulo Pontes, em 75. Por volta de 77, ela estreou sob o signo de uma superprodução, uma mega produção. E na quarta-feira nós fizemos uma análise de alguns aspectos do trecho, algumas questões sobre a produção dela, e hoje nós vamos dar continuidade, efetuando essa transição desse terceiro tópico para o quarto tópico, que será dedicado à telenovela, aliás, Hot Santeiro, uma telenovela do Dias Gomes, um dos dramaturgos mais conhecidos, um dos dramaturgos brasileiros mais conhecidos, que não só fez dramaturgia, mas também teledramaturgia, né? Ficou muito conhecido por conta das novelas que ele fez, né? Ou novelas, séries, seriados, uma série de coisas. Ele formou também dramaturgos, ele auxiliou a Rede Globo a montar esse sistema de grades, ele e a mulher dele, a Jeanette Claire, ajudaram a Globo a estabelecer, né, essa fortaleza do entretenimento e da indústria cultural brasileira, nacional popular, para quem quiser também. Então, hoje nós vamos começar a conversar sobre isso. Infelizmente, né, o nosso curso tem um tempo muito exíguo, porém isso é bom, porque a ideia é justamente essa, de irmos desenvolvendo os assuntos, como são coisas que as pessoas simplesmente ignoram, ou não entendem, ou não querem saber, é uma série de textos, de obras e tal, a gente vive muito na manchete do dia, a gente não consegue ter uma visão de longo prazo. Eu acho que é sempre um esforço de fazer com que cursos assim aconteçam cada vez mais e se desenvolvam, né? Então, provavelmente esse curso vai acontecer em um futuro, né? Porque, como eu disse, eu estou trabalhando na escrita, né, desse curso. Então, com mais tempo, alguns assuntos que não deu tempo de abordar. Hoje eu vou abordar mais um pouco do assunto que era para ter sido abordado no primeiro tópico, o do Nacional Popular, que aí já é uma concepção do século XX, que ficou conhecida através da obra do Antônio Gramsci, e depois foi exportada ou importada aqui no Brasil, né? Foi importada pelos comunistas e nacionalistas brasileiros. Bom, sem mais delongas, como há muita coisa a ser discutida, eu gostaria de já adiantar que a ideia aqui é entender a obra, pensar a obra do Dias Gomes como uma transição do nacional popular, do ideal do nacional popular, para o democrático popular, que vai ser o programa, a estratégia política predominante das forças de esquerda da redemocratização, da nova república. Então, nós temos a Gota d'Água como o auge do nacional popular. Na verdade, o que eu vou tentar fazer agora na transição da Gota d'Água para o Dias Gomes é enxergar, enquadrar a Gota d'Água como
uma tentativa de renascimento tardio do nacional popular, em bases já muito precárias. Precárias não no sentido da produção cultural, porque aí, de novo, é Broadway, é superprodução, é uma coisa que foi feita para ser um show business mesmo, no sentido mais forte. E a meu ver, é muito revelador o quanto as pessoas envolvidas naquela produção estavam conscientes disso. E eu tentei enfatizar isso, né, com os diálogos, tanto do Jazão, quanto da maldição profética da Joana. Eu não sei se vocês lembram. Gota d'água, nunca mais, hein, seu Jazão? Aqui, ó, samba, você não engana ninguém, nunca, né, porque ele ia se afastar do povo, porque ele estava sendo assimilado. A ideia aqui, o que eu vou tentar fazer então hoje, é mostrar um percurso da história do teatro brasileiro, que deságua no Dias Gomes e na teledramaturgia. Por quê? Porque a teledramaturgia, a indústria cultural propriamente dita, ela se caracteriza não necessariamente, não só a teledramaturgia e a indústria cultural, mas os inimigos, digamos assim, mais inteligentes, os adversários mais inteligentes, eles se colocam numa oposição aberta. Eles assimilam e neutralizam. Eles contrabandeiam velhos conteúdos através de novas formas. É só vocês pararem para pensar que uma das coisas dos traços mais importantes da cultura pós-moderna é a paródia, não de qualquer coisa, é o pastiche, não de qualquer coisa, mas das revoluções estético-formais, estético-políticas, das vanguardas revolucionárias do começo do século XX. A fragmentação da narrativa, a desidentificação, a exposição dos meios representacionais em cena. É só vocês pensarem a ideia de transparência dos prédios corporativos. É tudo transparente, até em escola hoje em dia, né? Sabe, os prédios corporativos, mas se você ligar no Jornal Nacional, na Jovem Pan, são vidros. Nós vemos o que está atrás, a gente vê as pessoas trabalhando. E esses são ferramentas, técnicas, meios que foram criados de destruir a necessidade de ilusão que as formas de arte burguesa implicavam até então. Essa necessidade de criar uma ilusão, uma janela para a realidade, essa necessidade de expor os meios representacionais, expor a representação como representação. E aqui, representação não é simplesmente um ator em cima de um palco. É o líder. É o herói. É o representante. Né? Então, evidentemente que você consegue pegar a técnica em si, pegar a inovação formal em si, esvaziá-la e colocar qualquer coisa. O clipe da MTV, como aqueles cortes rápidos e abruptos, aleatórios, como a tentativa do expressionismo de superar o naturalismo, a linguagem naturalista que já tinha sido incorporada pela indústria e pela propaganda, a linguagem referencial, a linguagem ela é vista na passagem do século XIX para o século XX como algo poluído, a linguagem referencial cotidiana, a linguagem ordinária, a linguagem direta, né? Quando o referente e o significado o signo corresponde a alguma coisa no mundo, quando a linguagem corresponde a alguma coisa no mundo. Esse tipo de linguagem, do ponto de vista de muitas vanguardas artísticas do século XIX e do século XX, ela não podia ser mais utilizada, por quê? Porque aquilo já tinha sido invadido pela máquina de propaganda burguesa e pela indústria e por tudo mais.
Então, o expressionismo é uma dessas questões, uma das motivações do expressionismo, por exemplo, é essa. Então, o que eu estou querendo colocar é que os adversários, a indústria, normalmente, eles não têm, as pessoas elas têm um pouco de confusão em relação a isso. O procedimento não é de, vamos mostrar como o burguês é maravilhoso, o capitalismo é lindo e tudo de bom. Não é isso. Isso daí é a propaganda mais baixo nível, mais cretina, e que normalmente tem pouco efeito. A mais poderosa é aquela que se apresenta como outra coisa, que assimila e neutraliza. Contrabandeia velhos conteúdos através de novas formas. E nós vamos ver exatamente como o Dias Gomes vai fazer isso para a Rede Globo. Não que o Dias Gomes seja do mal, gente, não tem nada a ver com isso, ou que o Chico Buarque seja do mal, não é essa bobagem, não é essa mesquinharia. É uma atitude política, tem alguma coisa tem muita coisa de condicionamento sócio-histórico, mas também, e isso que é o mais interessante, é a aposta em uma estratégia política equivocada, pelo menos do ponto de vista revolucionário. E uma aposta em uma estratégia política desastrosa, do ponto de vista que eu estou apresentando para vocês, ela produz resultados estéticos igualmente desastrosos. E aí, por isso, eu vou ter que fazer um recuo e mostrar para vocês como é que as formas que o Dias Gomes traz para a Globo, né, e é só vocês pararem para pensar. As novelas do Dias Gomes, ali dos anos 80, 90, elas são imensamente superiores que as novelas de hoje em dia, que duram 4 meses. As novelas, agora, está mudando bastante, porque eles estão tão em crise, esse sistema da Globo, da indústria cultural, está tão em crise por uma série de outras razões, que hoje em dia é difícil acompanhar isso. Mas uma novela naquele período durava pelo menos um ano. O próprio Rod Santeiro durou quase 9 meses, foram 8 meses. Hoje uma novela da Globo, mesmo essa Avenida Brasil, que foi uma das mais populares ultimamente, ela durou 5 meses, 4 meses, porque é tudo muito rápido. E eles não conseguem atualizar na mesma velocidade. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma maneira que veja a implicação de mudanças sócio-históricas na própria produção estética, as relações de produção implicando a produção estética. A produção de arte moderna, isso daí é uma coisa que nem dá para fugir, porque é uma coisa que impacta diretamente a arte moderna. A arte moderna não pode ser entendida sem discutir as relações de produção nas quais ela está inserida. Por quê? Porque as implicações são diretas, mais do que em qualquer outra época na história da humanidade. Por exemplo, nos anos 80, você ainda conseguia passar, por exemplo, uma semana com uma historinha de uma carta. Vou enviar uma carta. Vou escrever a carta. Estou escrevendo a carta. Vou enviar a carta. A carta vai chegar. A carta chegou. E aí já foi uma semana, né? Segunda a sábado, já foi uma semana. No mínimo, no mínimo. Hoje você tem o WhatsApp. Um e-mail. Como é que você vai fazer isso? Então, tudo é como se há uma aceleração social que o gênero da novela, ele entra em crise. Ele entra numa crise profunda. E aí ele tem que ser dinamitado, ele tem que ser mais rápido, ele tem que se fragmentar em várias em telenovelas mais curtas, com muito mais personagens,
muitos outros núcleos. Também você tem um excesso de atores, né, de pessoas desempregadas que se encaminham para o mundo artístico, porque quando alguém quer se encaminhar ao mundo artístico, o primeiro lugar que bate a porta é o teatro, porque parece que não precisa de muita coisa, né? Não é essa a impressão? Parece que não precisa de muita coisa, né? Mas a gente sabe, né? Quem conhece um pouco de teatro sabe que não é bem assim, né? Que hoje em dia tá assim. Mas, na verdade, para você quer ser um ator, você precisa de muita coisa. Tem isso. Há também o aspecto da fragmentação em séries, seriados, né? Então, você tem infinitos seriados, né? Que vão substituindo. Por enquanto, eles coexistem, ainda não sabemos como é que vai acontecer, se a fórmula da telenovela vai sumir, mas ela já enfraqueceu muito, né? Enfim. Basicamente é só para vocês verem essa relação. O Roque Santeiro foi, e eu acho que não por acaso, a novela de maior audiência da história da televisão brasileira. Maior audiência, de longe, de toda a história. Não passou... não foi superada ainda por nenhuma, e provavelmente não será, porque a Globo ela tinha um grande monopólio que talvez esteja com seus dias contados. Não que o que está se desenhando seja muito melhor também. Bom, vou começar aqui para a gente fazer a transição, fazendo essa pequena história do teatro brasileiro moderno. Começando pela Gota d'Água, de onde a gente terminou. A Gota d'Água, ela é em si um momento de metamorfose da cultura popular brasileira. Por quê? Ali nós encontramos a tentativa explícita de renascimento da cultura nacional popular, porém, desde um nível muito mais rebaixado, quase no vácuo. Porque se no começo dos anos 60, final dos anos 50, anos 60, principalmente ali no governo Juscelino, você ainda tinha massas, algumas massas urbanas mobilizadas, ligas camponesas se formando, toda essa questão, alguns setores da pequena burguesia e e nacionalista querendo algum nível de reforma, né, mais estruturantes. Nos anos 70, pós-milagre econômico, isso daí já não tinha de jeito nenhum, não tinha... O AI-5 ele estava em pleno vapor. Há um livro que ele é muito interessante, está na bibliografia do curso, que é esse daqui. Herói Mutilado, Roque Santeiro e os bastidores da censura TV na ditadura, dessa moça chamada Laura Matos. Esse livro é uma preciosidade, não por conta de alguma análise tal que ela faz, mas dos documentos da ditadura, das circunstâncias da produção do Roque Santeiro, porque eu não sei se vocês sabem, mas eles estavam tentando emplacar o Roque Santeiro desde 75, e só conseguem em 85, quando começa a Nova República. O Roque Santeiro é a coroação da Nova República. Ele é a marca da Nova República. Ele é a Nova República. Né? A transição da hegemonia se vocês quiserem, no mundo político partidário, do PC para o PT. Né? Do Nacional Popular para o Democrático Popular. É uma metamorfose muito crucial que aconteceu ali naquele período e que é o que marca o nosso dia de hoje. Né? Então tá. Então a Gota d'Água ela é de 75. Estreia 77. No que tange a ambição estético-política, ela é uma superprodução broadwayzante, ok? Sem Broadway. Esse é o problema. É uma produção broadwayzante, né? Números, danças, uma superprodução mesmo, mas sem a Broadway. Não tem Broadway no Brasil. Nunca vai ter. Né? Ainda bem. Né? Tentaram ali, né,
na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo, mas eu acho que não foi muito para frente. Que caracterizou esta peça, marcou definitivamente o afastamento do desejo de busca de um contato com um público mais amplo do que as classes médias e altas, conectado às lutas populares em direção a auxílios estatais e a um teatro mais empresarial. Ali selou-se um destino, ali é o ponto de chegada de uma discussão que acontece no Brasil, dos anos 50 até o final, até os anos 70, sobre qual modelo de financiamento das artes seria adotado no Brasil. Eu não vou falar muito sobre isso, porque aí já é muito para manga, mas basicamente o sistema que foi adotado aqui é o sistema mais próximo do francês. Subvenção estatal na veia. E para o Brasil isso ainda é mais crucial, porque nós no Brasil não temos pessoas, devido ao subdesenvolvimento, à dependência, nós não temos pessoas em número suficiente para manter companhias de teatro com elencos estáveis, de acordo com o que rende uma bilheteria. Trocando em miúdos, assim, mutilando o negócio. No Brasil, a cultura minimamente exigente, ela não consegue se reproduzir enquanto mercadoria sem a ajuda estatal. Por quê? Porque o povo brasileiro não reconhece aquilo como socialmente relevante. Não reconhece. Então, o que o povo brasileiro reconhece como socialmente relevante é outra coisa. Então, o pessoal do teatro teve que, vocês vão ver aqui na historinha que eu vou contar, teve que se haver com isso. E isso daí tem um impacto muito profundo nas próprias produções. Né? Tem a ver com a deformação do país, né? Que a gente tem conversado sobre isso. Ou seja, no Brasil, sem dinheiro estatal ou empresarial, você não faz nada. Esqueça. E é engraçado, não é engraçado, né? É terrível. Há um livro, é que não está aqui. Ai, eu devia ter trazido para mostrar para vocês. Ai, tem algum lugar aqui nas minhas estantes, mas é um livro muito bom, esgotadíssimo, ninguém fala dele e tal, mas se chama A Privatização da Cultura, que foi publicado pela Boitempo, é de uma taiwanesa, se eu não me engano, que fez uma pesquisa de doutorado em Londres, se eu não me engano, e é um livro preciosíssimo, que alguém deveria fazer um livro desses no Brasil. Ela vai mostrando ali como, dos anos 80, ela vai fazer uma periodização, né? E aí ela começa, acho, nos anos 60, mas aí o mais importante, dos anos 80 e 90. Ela mostra que até as premiações de teatro, de dança, de tudo isso, elas são dadas por corporações. E ela mostra que como essas premiações, esses editais, tudo isso, essas verbas, são fornecidas por empresas, nunca antes na história da humanidade, as grandes corporações, tiveram tanto poder no que tange ao gosto e à seleção do que circula e não circula, do que é consagrado e do que não é consagrado em termos de arte. Não só isso, ela também vai mostrando como acontece, como opera como é a lavagem de dinheiro, que opera através de, por exemplo, um crítico de arte chega e fala que um rabisco vale 500 mil euros. E aí o rabisco, valendo 500 mil euros numa galeria no Marais, ou em Manhattan, ou sei lá onde, no Soho, ou em qualquer um desses lugares, imagine, se alguém diz que aquilo vale 500 mil reais e você pode assinar uma nota fiscal com isso, imagine o potencial de lavagem de dinheiro internacional do que vocês chamam aí de arte. Gente. Então tá. Voltando aqui para o texto. Foi só um parêntese. Tá. Então tá. Auxílio estatal e teatro mais empresarial.
Como a Iná Camargo Costa nos lembra, o grande sucesso de bilheteria de uma peça como Gota d'Água mostrou o acerto da estratégia em termos de mercado. De novo, lembrando que o Nacional Popular, desde o seu nascedouro lá no Gramsci, já vinha com essa relação entre cultura e entidades financeiras, que fazem parte da sociedade civil. Né? Então já vinha com esse horizonte que já coloca uma camisa de força forte, né? Porque se a estratégia era a aliança de classes e a tática a disputa de espaços no aparelho de Estado, o resultado não poderia ser outro a não ser a estreiteza do confinamento da experiência teatral aos problemas do cotidiano doméstico brasileiro, em sintonia com a plataforma do socialismo num só país, que é o Nacional Popular. Como se existisse socialismo num só país, né? A partir do momento que você tem uma revolução estritamente nacional, a restauração capitalista, ela já se coloca. Por quê? Por uma razão muito bem clara, muito simples. Porque para você negociar, comprar coisas, exportar, importar coisas com outros países, outras nações, né, num só país, você precisa de dinheiro, capital. E como é que você vai fazer capital? Já começou a restauração. Parece uma coisa um pouco pessimista, mas eu acho que é bem essa ideia, assim, para retomar um pouco essa questão do imperativo internacionalista da esquerda e dos movimentos socialistas e do mundo, assim. Eu não sou, imagina, eu jamais me colocaria contra ou falaria alto contra uma luta de libertação nacional, mas eu não me engano. Meus amigos, vocês podem se enganar à vontade, eu não estou nem aí, mas eu não me engano. Então, eu sei muito bem os limites em relação àquilo, eu acho que é sempre importante saber, pelo menos, né? Então, o Nacional Popular, ele está em íntima ligação com a política, com a estratégia do socialismo num só país, que é cifra para aliança de classes. A tentativa de restauração do Nacional Popular no vácuo, isto é, mas mesmo esse horizonte já sumiu do panorama brasileiro, gente. Aqui a gente está fazendo uma utopia, né? Um mundo perdido, né? Um mundo perdido, é dos dinossauros. A tentativa de restauração do Nacional Popular no vácuo, que a Gota d'Água tenta fazer, isto é, sem a existência de um movimento de massas ou uma classe trabalhadora minimamente mobilizada ou organizada, dificilmente seria capaz de produzir muito mais do que a recolocação de velhos temas e o enredamento em velhos problemas, que a própria peça ainda é capaz de configurar. Hoje em dia, os artistas nem conseguem mais configurar aquilo. O mais legal da Gota d'Água, e é isso que eu quero colocar para vocês não terem relações de idolatria com nada nem ninguém, é exatamente isso. Ali, a peça mesmo, ela é capaz de configurar essa percepção do processo de cooptação que eles estavam sofrendo. E eu espero que vocês voltam na última aula, vocês vão ver lá que está lá explícito, né? Explícito. Então, ali ainda era capaz. Hoje é só palhaçada. É só palhaçada. É palhaçada pura e simples, né? Ou propaganda mal feita, né? Tipo o realismo socialista petista, que produz muitos filmes, assim, de ficar de cabelo em pé. Você pega uma peça do Dias Gomes como O Pagador de Promessa, aí você vê esses filmes que são produzidos hoje, assim, mistificando de uma maneira tão absurda o interior do sertão nordestino, imperialismo, os negócios assim, a fé das pessoas, suspense. Aí você fala, gente, o que aconteceu? O que houve?
O que aconteceu? O que é que aconteceu? Tá aqui, ó. Vale recordar que, desde o começo dos anos 60, aqueles mesmos envolvidos na ressurreição da estratégia de alianças de classes no plano da produção cultural, ou seja, na retomada da cultura nacional popular, já sabiam as contradições irresolvíveis no âmbito do mercado em um país como o Brasil. Em 1960, o Teatro Brasileiro de Comédia é assumido pelo Estado de São Paulo, e este acontecimento assinala a impossibilidade de uma atividade teatral que se autofinancie de acordo com o que rende a sua bilheteria. Já que no Brasil não havia e continua não havendo pessoas em número suficiente que mantenha, né, o número suficiente que mantenha companhias profissionais estáveis, com elencos estáveis. Por exemplo, você sendo um ator e tendo seu trabalho e ganhando o suficiente para você tomar conta da sua vida, sabe? É uma coisa assim, nada muito emocionante, né? Então, quem tem amigos atores, artistas, ou que são, vocês sabem melhor do que eu estou falando, né? Mas é que hoje em dia a gente já, como a gente não conhece a nossa história, a gente acha que o mundo sempre foi o edital. O edital. Já que no Brasil não havia, tá. Este dado já revela que o subdesenvolvimento e a dependência inviabilizam a produção e a circulação de uma prática mais exigente. Por quê? A subvenção estatal e o patrocínio privado até podem abrir oportunidades de inserção no mercado, mas é igualmente verdadeiro que é da natureza do mercado o processo de neutralização da matéria cultural proveniente tanto das lutas políticas quanto da arte de vanguarda. Neutralização. Você pega alguns temas e você os neutraliza. Aí fala, olha ali a crítica social na novela da Globo. Eles estão colocando ali justamente para acabar com aquilo. Até as pautas, né, das minorias, dos negros, das pessoas LGBT, tudo isso, das mulheres, vai sendo tudo engolido como se fosse o Gargantua, né, a gente leu, o Gargantua ele estivesse peidando aquilo. É mais ou menos por aí. Você lembra o Gargantua do Rabelais? Daí o movimento dos dramaturgos que se juntaram aos CPCs da UNE ter sido ele mesmo uma tomada de atitude diante da constatação daqueles limites e pressões impostos pela estrutura sociopolítica do capitalismo brasileiro. Apesar de ser inegável que a derrota coroada pelo golpe de 64 serviu de condicionante sociohistórica para o adeus às armas e a reposição de velhos conteúdos por meio de novas formas, é só vocês pensarem que, às vezes, você pega um experimentalismo estético e você traz, novamente, a remitização da vida, né? Há muitas companhias de teatro que vivem disso, fazem um negócio experimental. E aí traz o retorno ao misticismo, à mistificação, às sinestesias, às emoções, às sensações, né? Ao choque em si, para si, e por aí vai. É mais ou menos disso que nós estamos falando. Então tá. A deterioração da arte, dos artistas e da própria luta. É tão real que uma peça de transição como Gota d'Água não somente registra aquele procedimento de cooptação do teatro, demonstrando uma má consciência no sentido de dor na consciência aqui, por parte dos artistas envolvidos, como também ela ainda é capaz de configurar a percepção da degradação dos dominados, né? A Joana, quem diga, né? Que aquele processo implica, e o destino que aguarda aqueles artistas cooptados. Tudo isso por meio da maldição profética de Joana. Gota d'Água, nunca mais, seu Jazão. Samba, aqui, ó, você não engana ninguém. Vocês se lembram daquele trecho em que o Jazão tá falando que ele fica discutindo, a gente até leu esse trecho, o Jazão fica discutindo com... Ai, qual é o nome do homem?
com Creonte, sobre o trabalhador indo trabalhar, esperando o trem? Tem uma música do Chico Buarque, né? João Pedreiro esperando o trem. Ele está esperando o trem da Revolução, né? Outras coisas. Compara aquilo com os CDs do o Carioca, por exemplo, o CD do Chico nos anos 90. Vocês vão entender de onde é que vem a metamorfose do popular. É só seguir a trajetória do Chico Buarque. Ali fica muito evidente, né, que ele olha para a matéria brasileira, para o povo brasileiro e fala: o que aconteceu conosco? Né? Há um olhar um pouco preconceituoso, eu acho, né, também, né, porque também achar que ali no passado, como estou mostrando aqui, era uma coisa muito também emocionante, né, enfim, mas é uma dica também para quem quiser ver isso na trajetória do próprio Chico, né, que é alguém que refletiu sobre esse processo, né? No entanto, para compreendermos melhor a especificidade do desejo da constituição de uma dramaturgia nacional popular no Brasil, precisamos ter uma visão do conjunto e, consequentemente, fazer um recuo até a inauguração do Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo. Este teatro foi construído e inaugurado em 1948, por iniciativa de um industrial chamado Franco Zampari. Esse homem, ele era um engenheiro das indústrias Matarazzo. Vocês estão fazendo as conexões? Matarazzo? Alguém já passou em frente à Prefeitura de São Paulo? Então, a Prefeitura de São Paulo, o Palácio do Anhangabaú, é uma construção feita no estilo, nos anos 30, né? O estilo neofascista. Neofascista. Fascista mesmo, né? Por que coloca esses neo, né? Eu odeio esses neo. Neoliberalismo, neo-stalinista, eu não entendo essas coisas. Concorreu neo para quê? Para confundir, né, as pessoas. Enfim, é isso. Estão fazendo as conexões, então tá. Então, esse Franco Zampari era o engenheiro das renomadas indústrias Matarazzo, aí trabalhou todo mundo lá, Marieta Severo, Paulo Outram, Cacilda Becker, todo mundo, Fernanda Montenegro, aí depois foi todo mundo saindo porque o negócio entrou em crise muito rapidamente. Então, montaram esse teatro em 48 e contou com o apoio financeiro de parte da elite paulistana no seu desejo de ter um teatro profissional, estável, né? Uma comédie française, né? Para quem sabe o que é isso, né? Um teatro que tem em Paris, né? Muito tradicional e tal. Eu estou usando aqui o desejo de ter um teatro, aqui uma referência direta à formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, no qual ele fala que ele vai contar a história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura, né? Então aqui é o desejo dos paulistas, no caso, de ter um teatro. Tal empreendimento deve ser entendido como parte do processo mais amplo de modernização ou desenvolvimentista, desencadeado no Brasil pelo fim da Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, e a queda da ditadura Vargas. O TBC, ele instaura os parâmetros da moderna administração mercadológica da cultura, que vigora mais ou menos até hoje. Há diferenças muito importantes, mas mais ou menos é isso, né? É uma administração empresarial da cultura. Só vocês verem. Produtor cultural, o que é um produtor cultural? É um proxeneta. Deve ter uns aí, né? Eu tô falando, né? É que eu tenho uns amigos que são, e eu brinco com eles, né? Falando, vocês são os... como é que fala? O que alicia as putas? Como é? O cafetão. Você é um cafetão, né? Porque é isso, porque não é que as pessoas são do mal, é que é isso, foi transformado nisso, né? Mas seus anos de ouro se encerraram por volta da segunda metade da década de 50. Não porque o investimento empresarial para um mercado cultural em expansão estivesse equivocado,
mas por seu próprio desenvolvimento contraditório, né? Você fazer uma comédie française no Brasil? Como assim, né? Uma coisa cara, um teatro é uma coisa muito cara. Ainda mais você ter um elenco profissional estável. E eles traziam, deixa eu ver se está aqui, mas assim, gente, o TBC ele foi inaugurado em 48 e ele só foi ter um diretor de arte brasileiro em 60. Então, 12 anos, eles só traziam os melhores, os gringos, para cá, para encenar. Aí é que tá. O TBC, ele queria instituir melhorar o gosto, né? E aí eles traziam tudo, né? Pirandello, o teatro moderno mesmo, né? Para tentar elevar um pouco o gosto, né? Digamos assim, o Delcio de Almeida Prado, que é um crítico de teatro, ele fala que finalmente o público brasileiro, nos anos 60 e 64, mais ou menos 62, conseguiu entender um drama naturalista, né, que tinha estreado na Europa em 1902, né, 60 anos, assim, de diferença apenas, né? Mas, enfim, a ideia era essa, aí traziam, o repertório era principalmente europeu, Sartre, Ionesco, Pirandello, o teatro Arthur Miller, tinha muita coisa de esquerda também, muita, mas sempre nesse esquema, né? Você pega a carcaça e esvazia das circunstâncias políticas, né? Então, tá. Alguma coisa do modelo empresarial do TBC já não tinha mais condição de sobreviver. E era isso que precisava desaparecer, porque aquilo que estava fazendo com que esse esquema de teatro ele entrasse em crise, que era alguma coisa do modelo empresarial do TBC já não tinha mais condições de sobreviver, o elenco estável, administrado como empresa, agora mostrava-se economicamente inviável a seus custos proibitivos e, portanto, um luxo ou um privilégio que precisava ser eliminado o mais rapidamente possível. Como dito anteriormente, em 1960, o TBC vai à falência. E Zampari entrega a direção do teatro a uma sociedade administradora. A direção artística a Flávio Rangel, que é o primeiro brasileiro, né? Primeiro diretor brasileiro a assumir a companhia. E o empreendimento consegue uma sobrevida graças a uma espécie de guinada do TBC. Se antes ele só encenava Ionesco, Sartre, Arthur Miller, a gringaiada toda, essa coisa de exportar, né? Se lembra dessa coisa de exportar que a gente discutiu, né? Exportar, importar, né? Importar, no caso, era coisa boa, né? Estava importando. Bom, mas aí sem reflexo nenhum, aí fica uma coisa meio sem... nem dura no tempo, né? Uma coisa que você tem aquele negócio e depois já some, né? Não constrói nada, né? É muito nosso interesse por novidades, né? O mercado editorial brasileiro é uma Babel completa, né? As pessoas mal começaram a terminar o frenesi sobre um autor que acabou de chegar, mal esgotou um pouquinho do frenesi e já está em outro, aí já é outra moda, e já vai e nada se forma, né? Enfim. E aí o TBC ele tem essa virada, ou virada nacionalista que eles falam, que é em 1960, quando ele... Por quê? Por várias razões. Por quê? Porque havia, de fato, os seus concorrentes, que já estavam fazendo peças que refletiam sobre a realidade brasileira, refletiam sobre a realidade brasileira, era uma maneira de conseguir a subvenção estatal, que precisava, porque não dava mais para viver com a bilheteria, porque era muito cara, os ingressos eram muito caros, e também por causa das condições socio-históricas, né, a politização, a mobilização do que ia acontecendo. E também por causa do seu principal inimigo, primo pobre, que era o teatro de arena, que era o seu primo pobre brasileiro, né, também estava fazendo muita pressão. Então, o que acontece? Quem é o primeiro autor que vai estrear no TBC na sua virada nacionalista? Adivinhem?
Dias Gomes, claro, nosso querido Dias Gomes, está em todas esse homem. Onde ele encosta vira ouro. Esse homem, olha, nasceu com fiofó para a lua. Inicia-se, assim, a fase nacionalista do TBC com a montagem de O Pagador de Promessas, de 1959, que estreia em 1960, do Dias Gomes. Será que é atenção, pergunta retórica. Será que é possível dizer que a virada, tendo em vista um teatro mais nacional e popular, foi o que conseguiu manter por mais tempo aquele arranjo de gestão cultural e empresarial arcaico, né? Muito provavelmente, e isso é de fundamental importância para o nosso argumento, que vai culminar na consagração de Dias Gomes como um grande expoente da teledramaturgia produzida sob o pacto de classes da transição lenta e gradual da ditadura militar, que vai de 64 a 85 oficialmente, para a nova república, nosso atual regime político, né? Então tem uma continuidade aqui, não tem nenhuma ruptura, ainda não teve, né? Tem uns que querem salvá-la, outros que querem apressar seu fim. Não sei quem vencerá. Feito esse breve parênteses, voltemos para a nossa breve periodização da história cultural popular brasileira contemporânea. À medida que o TBC ia se especializando em trazer diretores, atores e peças francesas, italianas, norte-americanas, etc., ao longo dos anos 50, tanto a concorrência quanto o público iam se ampliando e se diversificando de tal modo que a situação se mostrou insustentável até culminar na crise que acabamos de descrever. Nesse mesmo diapasão, pode-se dizer que o Teatro de Arena, fundado em 1953 em São Paulo, para ser uma espécie de concorrência mais pobre e brasileira do TBC, também não ia muito bem das pernas, até a estreia de Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, em 1958, né? Eles Não Usam Black Tie. Tem até um filme também. Essa peça, originalmente concebida para ser o canto de cisne, uma expressão da Iná, o canto de cisne, né, o adeus do Teatro de Arena, né, é sempre isso, né, uma companhia de teatro tá sempre à beira de fazer o seu canto de cisne, né, o seu canto derradeiro. Essa peça ela foi originalmente concebida para ser a última do teatro e que também se encontrava em grave crise. Acabou se convertendo não apenas em um imenso sucesso de público, como também um tipo de inflexão na produção nacional rumo a um teatro não dramático. De fato, se nós vermos a história do teatro brasileiro nos anos 20, 30, ali você já encontra tentativas, essa crise do drama, quando o drama começa a narrar, ele começa a ter elementos mais épicos, ele deixa de ser uma coisa doméstica e começa a tratar de assuntos mais políticos, mais coletivos. Você já tem no Oswald de Andrade, o Rei da Vela, notadamente, outras iniciativas. Mas é aqui que esse processo ele ganha consciência. E que ele se enraiza de tal modo que cria uma tradição, uma tendência da qual o Dias Gomes ele emerge, ele se filia, né, nesse caldo de cultura, de inovações artísticas, técnicas, que ele se filia, que é dentro da esquerda, que é dentro do teatro moderno, que é uma vertente do teatro moderno, é o Nacional Popular. E que vai dar na Globo, na Rede Globo de Produções, no Boninho, no Roberto Marinho. É aí que vai dar o negócio. Tá. Então tá, estamos aqui no Eles Não Usam Black Tie. Tá. Afinal de contas, do que se trata essa peça, brevemente? Essa peça trata de um evento épico, narrativo, coletivo, ligado à esfera pública, por excelência. Ela trata de uma greve operária. Mas
ainda em registro dramático, isto é, doméstico. Ou seja, vocês estão vendo, é daí que sai a evolução das formas literárias, artísticas. É quando a convenção ela entra em crise. A sociedade entra em crise e as suas próprias convenções entram em crise. Se lembra do Boal falando que você não tem como fazer um teatro revolucionário sem estar com uma sociedade estável? Então, a mesma coisa aqui. Ou seja, havia uma pressão por parte da condição sócio-histórica do Brasil, das circunstâncias sócio-históricas do Brasil, para você abordar a agitação, a radicalização política, e ao mesmo tempo que você tinha era o teatro de conversação, da sala de estar, da sala de visita, do drama pessoal, né? Como convenção, como norma, né? Tanto é que você pega os registros, alguns críticos de jornal falam, mas isso não é teatro. Imagine, não está a eloquência, a tomada de decisão, a peripécia, a unidade de ação, de tempo, de tudo. Vocês estão loucos? Um amigo meu, até quando eu veio da França e tal, eu mostrei uns teatros de grupo aqui de São Paulo, ele falou, mas vocês não têm teatro, não? É sempre essa coisa meio carnavalesca, né? Tem música, não tem palco, não tem nada, não tem teatro aqui. Então, é isso, é uma concepção muito arraigada do que é o teatro, né? Então tá. Então, é uma greve, só que ainda o assunto é épico, mas a forma é dramática. Contudo, é verdadeiro afirmar que foi justamente esta crise instaurada pela contradição entre forma dramática, diálogo interindividual, sobre uma decisão pessoal dentro de um contexto familiar, lembrando das tragédias, família, crime de sangue, tomada de decisão individual, blá, blá, blá. E conteúdo épico. Então, forma dramática, conteúdo épico. Eles não usam black tie, então o interessante é que você tem essa crise entre forma dramática, o conflito familiar, e conteúdo épico, greve operária. Então, o motor da discórdia privada é a deflagração de uma greve, só que não é a greve que entra em cena, ela, na verdade, nem entra em cena. O que acontece é que dessa crise abriu a possibilidade para que a tendência nacional popular do teatro brasileiro florescesse. Por quê? Vamos recordar uma coisa brevemente. O drama do Tião, que é a personagem principal, é um jovem operário que fura a greve por medo de perder o emprego e não poder prover para a sua namorada que se encontra grávida. Essa é a história. É o drama do jovem operário que está furando a greve. Então a greve já dançou, né? Já dançou, não tem mais greve, não tem mais épico. Agora é o drama familiar do indivíduo, do sujeito. O conflito familiar envolvendo o mocinho, seu pai, e o pai dele é o líder da greve, então já imaginou que procó, né, dentro de casa. E a sua namorada, que o incita a ir à luta e que termina por abandoná-lo porque não... enfim, tem todo o drama familiar ali, né? Tem um filme também. Há um filme. Então, toda essa estrutura, né, esse conflito familiar, nos deixa entrever que a greve era só um plano de fundo e não conseguiu penetrar a forma do espetáculo ela mesma. Ou seja, por mais que o conteúdo sócio-histórico da ascensão de lutas populares provocadas pelos distúrbios da inviabilidade do modelo econômico em que a estrutura sociopolítica estava assentada, que já se fazia sentir na reversão do padrão varguista de acumulação de capitais implementada pelo Juscelino Kubitschek. Aí vocês vão lá e veem o que o Juscelino Kubitschek fez. Até hoje, se vocês perguntarem para Haddad, Lula, Ciro Gomes, Boulos, eles vão falar que o grande presidente da história do Brasil foi o Juscelino Kubitschek. Foi ele. E aí vão lá pesquisar por quê que foi ele, tá? Além de ter tirado, né, a capital de Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília, né, a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília, tem outras coisinhas que ele fez, né?
Então, o governo Juscelino Kubitschek exerceu uma pressão tão forte que a convenção dramática, herdada como modo natural de se fazer teatro, ainda era muito forte. Então, por mais que tivesse essa pressão, a forma dramática de se fazer teatro ainda era muito forte. Esse descompasso produziu resultados artísticos do maior interesse, precisamente porque escancarou os problemas de se abordar uma temática da esfera pública, que diz respeito a todo mundo, uma greve, uma guerra, isso é o épico, né, o narrativo. No caso, a luta política que desencadeou a greve e, portanto, ligada ao épico, com a norma desenvolvida para se lidar com os tópicos da esfera privada, embates familiares, a dramática. Essa crise no seio do drama-conversação, até então visto como prestação natural para se representar a experiência brasileira, só pode ser compreendida se conectada a um movimento mais geral. A esse respeito, façamos uma melhor precisação do que é esse teatro moderno, né? Para situar o Dias Gomes exatamente, né? Porque é daqui que ele forma, né? Na história das formas. Basicamente, você tem o drama burguês. O drama burguês, ele tem como pressuposto o Lukács vai achar que tem drama burguês desde o Shakespeare, mas principalmente o Diderot, no século XVIII, em que o pressuposto histórico do drama burguês é o indivíduo, é a livre iniciativa, é o indivíduo que tem nas suas mãos a ação para mudar o seu destino. Isso é o drama burguês, daí o diálogo, a eloquência. Tudo se resolve através do diálogo, da discussão e tal. Isso a gente já está lá no Totó, né, no Aristóteles, né, dessa coisa da imitação, da ética, do diálogo e tal, mas ali no drama burguês isso se radicaliza. Com o passar do tempo, principalmente no século XIX, principalmente com alguns eventos, como a Comuna de Paris, em 71, o crack da Bolsa de Valores eu acho que é Frankfurt, é na Alemanha, em 73, a antessala da Primeira Guerra, a passagem do século XIX para o século XX, a ascensão dos impérios, né, a divisão da África entre os impérios europeus, o plurindustrialismo com a unificação da Itália e da Alemanha e a chegada também do Japão, né, nas suas industrializações. Então você não tem mais a França e a Inglaterra hegemonizando a indústria. Então você tem plurindustrialismo e, não por acaso, esses poderes vão se degladiar no começo do século XX, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso faz com que o pressuposto histórico do drama, o indivíduo, dono de si, do capitalismo concorrencial, ele entra em crise. E o drama burguês, ele entra em crise. Aí você tem o Strindberg, o Chekhov, em que o diálogo, e aí vai chegar no Beckett. Aí se vocês pensarem em Beckett, ou um Sartre, um pouquinho antes, mas o Beckett é onde isso se radicaliza. O diálogo, ele implode. As pessoas não conseguem mais se comunicar, porque o indivíduo some como pressuposto sócio-histórico. O indivíduo, ele não pode mais, ele não tem mais a sua livre iniciativa e ele não pode ser deixado solto, tem que ter um controle ali. Então, o drama entra em crise e esses autores, vários, aí tem o Lukács, o Peter Zonge, o Rosenfeld, várias pessoas que fizeram a historicização disso, né? Você vê ali no final do século XIX a crise do drama, em que a crise do drama significou um individualismo. Se antes o pressuposto era o indivíduo, agora você tem a ideologia do individualismo, né? Essa incomunicabilidade, todas essas questões, a tendência ao abstracionismo, e por aí vai. O diálogo que não se completa, a comunicação que fica impossibilitada, etc. Uma das soluções para isso foi encontrada pelo teatro épico. Ou seja, de você fazer com que o teatro comece a narrar, ou volte a narrar, porque o teatro parou de narrar, ele perdeu seus elementos épicos
com a hegemonia do drama burguês, que é a forma da novela, primordial da novela, né? Essa que é a forma da novela. Então, o drama, o teatro épico, o teatro narrativo, ele resolve a crise do drama deslocando, deixa eu pegar aqui, deslocando o centro do sujeito, do indivíduo, para a ação coletiva. A ideia épica de teatro, citando Anatole Rosenfeld, a ideia épica de teatro resulta de uma concepção que coloca o centro fora do indivíduo, nas relações sociais, na ação coletiva, na disputa, nas grandes questões políticas que são colocadas. Então, tanto é que falam, mas não tem profundidade psicológica, né, esses tipos que tem nesses teatros, nesses romances e tal. É porque não tem mais isso, né? Tem? Será que tem? Se você é um indivíduo único e singular, será? Então, há controvérsia. Bom, então, essa sistematização do longo e complexo processo de desenvolvimento e saltos em direção a um teatro moderno demonstra, primeiramente, que o surgimento de formas artísticas está intimamente vinculado a abalos nas configurações das formas objetivas que lhe serviam de chão. Tanto a consolidação da sociedade burguesa ensejou sua forma teatral correspondente, quanto a sua subsequente crise produziu uma falha nesta convenção cristalizada como norma. Tal visão do todo tem o intuito de posicionarmos o teatro de Dias Gomes e a sua posterior teledramaturgia dentro de uma tendência local, a cultura nacional popular brasileira, e de um movimento mais geral, o da sociabilidade capitalista, no seu conjunto, né? Feito isso, passemos a identificar e explorar alguns elementos cruciais da sua produção. Dias Gomes como um dramaturgo nacional popular. O Pagador de Promessas, que é a sua peça que ele estreia, né, que ele fica realmente famoso, é uma espécie de marco na obra do Dias Gomes, não apenas porque ela o coloca na linha de frente do que era até então o meio de produção teatral brasileiro mais avançado daquele tempo, como também pela sua realização estético-política profundamente coerente. Isso não pode se reclamar em relação a esses dramaturgos, né, que vão do teatro para a televisão. E aí qualquer coincidência com os políticos que vão da guerrilha e das manifestações de rua para os palácios não é mera coincidência na Nova República, né? É como se ali tivesse sendo celebrado um pacto que os bolsonaristas querem romper. Né? Um pacto de cultura progressista e economia liberal. Sob uma democracia de baixa intensidade, para usar o termo lá do André Singer, cientista político que foi porta-voz do Lula, primeiro governo Lula. Então, voltamos aqui. Em outras palavras, o Dias Gomes é um representante da tendência nacional popular do teatro moderno brasileiro. Ele faz teatro épico, ele sabe como fazer. E ele sabe como atenuar os aspectos do drama burguês ali e de encontrar outras soluções e de inserir a crítica social, porque o próprio nacional popular brasileiro, ele vem dessa fonte. Ele é um dos braços dessa evolução do teatro moderno que eu tentei colocar, que eu tentei arrumar aqui para vocês, de maneira muito breve. Ok? Então, ele é daí o Olavo de Carvalho está falando, a cultura brasileira é toda de comunista, que não sei o que, não sei o que lá. Em certo sentido, ele tem razão. Se a gente for parar para pensar, quer dizer, tinha, porque aí isso daí já acabou também, isso daí acabou, agora é só o baixo nível, né? Mas desse ponto de vista é porque era o que ele estava vendo, né, na época, mas também ele faz
maledição também, para difamar e para inverter as coisas, né? Transformar tudo que é comunismo em liberalismo. Mas se a gente for parar para pensar, a esquerda, ela é sócia desse condomínio. Tá aqui. É por isso que cola. Né? A gente fala, mas como assim? William Bonner não é comunista? Mas os comunistas apoiam o William Bonner. Falam que não gostam do William Bonner, mas defendem a mesma coisa. Entendeu? Tá. Dias Gomes é um representante da tendência nacional popular do teatro moderno brasileiro, sobretudo porque ele mobiliza todo um arsenal forjado após anos de modernização ou desenvolvimentismo cultural, para gerar uma dramaturgia de identificação nacional, isso é muito importante, identificação nacional e em favor do povo. Duas coisas. Identificação nacional, a favor do povo. Perspectiva do povo. Popular. Nacional, popular. Lembrando que quando o Gramsci vai fazer a discussão sobre o nacional popular, ele coloca exatamente isso, que a questão aqui é que o intelectual nacional popular, que é o intelectual orgânico, ele é o intelectual que confere unidade e coesão à classe. O intelectual orgânico da classe dominante é o intelectual que dá unidade e coesão à sua classe e repõe a estrutura social de dominação da sua classe para as outras. Ele se volta não só para a sua classe, mas também para as outras. Então, o nacional popular é mais ou menos a mesma coisa. Ele se volta para as duas classes, de modo a estabelecer um convívio, né? Um convívio, e aí, supostamente, um convívio, uma aliança, uma colaboração, uma conciliação, de modo a fazer com que isso dê certo, correto? E aí, quem sabe, formar uma burguesia, aí tem todo o papo, né? Uma burguesia enraizada que olhe para o seu povo e se reconheça, e aí, não sei, despertar um dia, ter um afã nacionalista ou de amor à pátria e parar de aferrolhar as pessoas ou aferrolhá-las de maneira mais humana, e por aí vai. Tá? Então é isso. A dramaturgia dele, que está no Rote Santeiro, é identificação nacional e em favor do povo. Isto é, se há um elemento estrutural na sua produção, na produção do Dias Gomes, ele pode ser encontrado na sua propensão à conciliação, tanto artística quanto política. Porque, de novo, ele conhece essas formas que foram produzidas na evolução, no desenvolvimento do teatro moderno, principalmente nas soluções que foram criadas para a crise do drama. E ele faz com que isso conviva com conteúdos duvidosos, para dizer o mínimo. E aí ele consegue fazer essa articulação sinistra. Que vocês vão ver, eu vou dar um exemplo agora. O Pagador de Promessas. Quem não assistiu o filme Pagador de Promessas, eu recomendo fortemente. Eu li a peça. Eu vou falar mais da peça, na verdade. Mas o filme também é muito interessante. A história, qual é a história? Bem brevemente. É do Zé do Burro. O Zé do Burro. Basicamente, ele é um proprietário sertanejo do interior da Bahia, que, no afã, no desejo, no sentido de pagar uma promessa a Yansan, a Santa Bárbara, uma promessa que ele fez no terreiro do candomblé, que ele participa, porque houve uma tempestade, o burrinho ele se machucou, e ele fez essa promessa de que ele iria pegar a propriedade dele e dividir entre alguns lavradores, e carregar uma cruz pesada lá do interior da Bahia até o altar da igreja de Santa Bárbara, no Pelourinho, ali no centro de Salvador, carregando a cruz. Então tá. E aí, o burrinho dele, o burro Nicolau,
ele é salvo e tal, pretensamente graças a Yansan, Santa Bárbara, barra Santa Bárbara, Yansan, barra Santa Bárbara. Então, ele andou cerca de 42 quilômetros em 24 horas, com uma pesada cruz, a fim de ofertá-la ao altar da Santa Bárbara, em Salvador. Além disso, ele também promete e cumpre a divisão da sua pequena propriedade entre os mais pobres da região, né, os lavradores, na verdade, da propriedade dele. Em Salvador, todavia, se defronta com a recusa do vigário, do padre, pois, ao ficar sabendo que Zé do Burro fez a promessa em um terreiro de candomblé e sob circunstâncias bastante pagãs, o Zé do Burro fica a ver navios. Por quê? Devido à negativa do padre. Né? O padre fala, não, isso aí não tem como, né? E aí você tem a intransigência de ambos, tanto do padre quanto do Zé do Burro. Ele quer porque quer deixar a cruz dele lá e pagar a promessa dele, terminar, e o padre não quer de jeito nenhum. Né? Além disso, a ingenuidade da fé do Zé do Burro, né, ele permanece um tempo na cidade, né, faz com que a fé dele, a ingenuidade da fé dele, seja instrumentalizada pelos praticantes do candomblé de Salvador, que vem ali uma oportunidade para denunciar a atitude discriminatória da Igreja Católica, até o repórter embebido por uma mentalidade quantificadora que quer registrar um recorte, um record, né, Guinness Book, e utilizar a divisão da propriedade como peça de propaganda para a reforma agrária. Tá vendo? Zé, como bom herói mítico à brasileira, toma a decisão trágica, né? Essa coisa do herói trágico, da sua intransigência, ele vai até o final, é a cegueira, né, trágica do herói, né? Não adianta que fale para Joana, ela vai que vai. A Antígona e por aí vai. O Prometeu, do Weston, ele toma a decisão trágica e resolve entrar na igreja de qualquer jeito para pagar a sua promessa. Sua atitude é apoiada por uma parte da população pobre da cidade, mas o padre resolve chamar a polícia para impedi-lo de entrar e Zé do Burro termina morto em meio à confusão entre policiais e a massa a seu favor. Ele vai adquirindo seguidores, como um bom sebastianismo brasileiro, né, um bom Messias, né? Então ele termina morto, em meio à confusão entre policiais e a massa a seu favor. No final da história, a multidão enfurecida o coloca na cruz, ele é crucificado, e força a entrada na igreja. A promessa é paga, pós a morte, né, póstumamente, né? E aí encerra a peça. Melhor que Bacurau, hein? Aqui vemos aquele ímpeto do experimentalismo formal que desloca algo do normalmente restrito ao âmbito privado, a fé, para a sua resolução na esfera pública, ao mesmo tempo que vemos certa complacência e conluio com as fraquezas, mazelas e alienações humanas entendidas como consequências das condições socio-históricas supostamente imutáveis. Ou seja, aí vocês já estão vendo aquele esquema, aí vocês entendem por que eu contei toda essa história do teatro moderno brasileiro, para entender o que o Dias Gomes está fazendo na Globo, até hoje, né? É isso. Ele pega e ele consegue transpor um tema que seria, a princípio, puramente dramático, seria uma coisa trágica, mística, uma coisa meio transcendente. Ele desloca essa questão da fé cega, da ingenuidade da fé, para a esfera pública, se transforma em uma revolta popular, digamos assim, e envolve uma série de discussões, reforma agrária, entra a questão da prostituição, a degradação das cidades, porque ele vai vendo vários demônios vão aparecendo na cidade, né? Tem o problema da incomunicabilidade, enfim, do subdesenvolvimento, vão entrando várias coisas, ou seja, tem esse deslocamento da esfera privada para a esfera pública, mas, ao mesmo tempo, o tratamento que o Dias Gomes dá a isso é o típico tratamento complacente e condescendente que o nacional popular dá
às questões ditas nacionais e populares, que é essa complacência, esse conluio, essa vista grossa, assim, não, deixa o povo se alienar, mas é assim mesmo, e aí vai abrindo a porta para muita coisa, né? Você abre a porteira e vai passando. Aí qualquer coincidência com a política cultural adotada por muitos partidos de esquerda, movimentos, aí eu acho que não preciso me alongar isso. Ou anti-intelectualismo também, é uma coisa muito importante aqui. Essa peça não apenas enquadra a tentativa de forjar um herói brasileiro por meio da celebração do estágio místico, mágico e pré-discursivo de Zé do Burro, isto é, por meio de uma remitização da vida, como também por intermédio da sua posição de indivíduo contra a sociedade, um sujeito desprotegido contra os poderes estabelecidos da Igreja e do Estado. Se em berço do herói Roque Santeiro, nós veremos o Dias Gomes recheando a ideia do herói com muita sátira e ceticismo, em O Pagador de Promessa, ele produz uma espécie de autêntico herói em sua cegueira trágica e obstinada, bem como em sua conduta calcada tão somente na sua consciência moral prática. Mais do que isso, ao arregimentar seguidores e fiéis dispostos a lutar em seu nome, Zé do Burro se converte em uma espécie de messias, cujo retorno é ansiosamente desejado pelo povo brasileiro, que se afoga em uma miséria brutal. Aqui, o mais importante que eu gostaria de salientar e destacar é o seguinte: o aspecto do herói brasileiro. Há esse livro que é muito interessante aqui, O Mito e o Herói no Moderno Teatro Brasileiro. É um livro do Anatol Rosenfeld, um desses alemães, desses europeus que vieram para o Brasil e ajudaram muito na formação das nossas letras, que vieram para o Brasil no século XX, fugindo do nazismo, da guerra e tal. E, basicamente, o motivo desse livro ele chega para os grupos de teatro no Brasil e fala: de onde eu venho, o herói não é mais possível, me mostrem um herói aí. E aí ele acaba identificando um herói no estilo quase clássico nas peças do Dias Gomes. É um dos exemplos. Por quê? Porque além de estar numa chave trágica, digamos assim, o Zé do Burro, ele tem essa cegueira trágica, ele tem toda essa coisa, ele é movido não por um intelectualismo, por uma moral prescritiva, mas por uma substância moral que é ele mesmo. Ele encarna a substância moral. Não tem uma coisa que se separa dele, porque ele não consegue nem se comunicar. Há um momento em que ele está discutindo com o padre, e ele fala: moço, o senhor não me entendeu, ninguém ainda me entendeu. Não há comunicabilidade. Ele é guiado só pela substância da consciência prática moral dele. Não é uma coisa que tem um conjunto de valores morais de um lado, que devem ser colocados na tábua, e o herói que vai segui-los. Não, o herói é a expressão deles, está substanciado nele. O herói como representante do povo, por aí vai. Essa ideia mais clássica do que seria esse herói aos moldes clássicos, né? Qual é o problema disso tudo? Eu não discordo quando o Rosenfeld sugere que esta história ameaça glorificar um mundo superado e sacrificar a veracidade a uma visão romântica, saudosista, bem como a heroicizar o subdesenvolvimento, porque há isso. Isso é o nacional popular. Mas penso que isso ainda está longe de chegar perto do que de fato está em jogo aqui. O recuo estratégico do nacional popular à política de aliança de classes, isso que é o crucial. Este espetáculo e as suas condições de produção na fase nacionalista do TBC
a partir de 1960, assinalam a sua adesão e fidelidade ao projeto de constituição da já referida dramaturgia nacional popular. Se é correto afirmar que nessa peça de Dias Gomes há reposição da impossibilidade do diálogo no drama em crise, né, que nós comentamos, então aqui essa impossibilidade do diálogo do Zé do Burro e o padre, o vigário, ela é recolocada aqui, né, mais ou menos aos moldes do Strindberg, do Chekhov, do Sartre, e principalmente do Beckett, né, aqueles fim de partida, eu esqueci o nome do outro, mesmo os romances, né, a trilogia lá, ele tem, é sobre isso, né, essa incomunicabilidade. É igualmente correto postular que a incompreensibilidade mútua está a serviço das preocupações e inquietações caras ao público do TBC. Se lembram? O TBC? Que foi criado pela elite, para a elite de São Paulo, e que tem a sua fase nacionalista para ver se tem uma sobrevida. Por quê? O público do TBC estava muito longe de ser popular. Então, de novo, a gente está voltando lá na ideia do nacional popular do Gramsci. O que é a ideia do nacional popular do Gramsci, que aqui já aclimatou de outro jeito? A primeira coisa do nacional popular é para falar que, antes de qualquer outra coisa, é importante lembrar que o Gramsci jamais delimitou precisamente um conceito de nacional popular a ser aplicado à torto e à direito. As ideias do Gramsci como um todo. Por isso é um autor que eu não trabalho muito também, porque eu acho que é muito complexo. Ele dá para você fazer qualquer coisa com o sujeito, porque ele não publicou quase nada. Então, ali tudo está de uma maneira que você pode ler de uma maneira social-democrata, quanto de uma maneira super-revolucionária. Então, é tudo muito difícil ali de sistematizar. Mas dá para inferir algumas coisas, né, por causa da construção do nacional popular, através dá para fazer uma definição, né, através com quem ele está dialogando e com a articulação de conceitos que ele traz, né. Ele articula principalmente ideias muito específicas sobre o Estado, literatura nacional, intelectual orgânico, partido, essas coisas. E aí, grosso modo, o que ele enxerga é que na Itália, um dos problemas ali é que você tem a literatura nacional, que é artística, são os grandes autores que chegaram ao patamar de entrar no cânone nacional, e você tem uma literatura popular, mas as duas não se conversam, diferentemente de outros países que conseguiram formar escritores nacional popular. Ok? Populares. Por exemplo, a ideia seria de você fazer uma literatura popular que é também artística, que eu estou usando os termos dele. E aí você teria uma literatura nacional popular. Aos moldes, e o exemplo que ele dá, aos moldes de autores como Dickens e o Victor Hugo, na França e na Inglaterra. Daí, eles serem os paradigmas também dos lugares onde houve uma revolução burguesa de fato. Daí, o nacional popular ser uma proposta de revolução cuja direção está com a burguesia. Entender por onde vai? Aqui eu barbarizei um pouquinho, mas é só para a gente já ir concluindo. Então, o que tem aqui? O que a gente tem aqui é que essa articulação do pagador de promessas, essa incompreensibilidade mútua está a serviço das preocupações e inquietações caras ao público do TBC, que estava longe de ser popular, de tal sorte que uma ponte entre estas duas classes era erigida justamente através da questão da possibilidade ou não da liberdade individual. Porque se, por um lado, o Zé do Burro ele não consegue afirmar a sua liberdade individual porque a cidade o oprime, a igreja oprime,
polícia, o oprime, saiu do campo da família, o Diderot fala, não há nada que não possa ser representado ou decidido que não possa ser colocado num diálogo de um pai de família. É claro, no âmbito da família, você consegue fazer tudo isso, né, às vezes. Aqui, então, tem isso. E, ao mesmo tempo, ele consegue articular, se articular no sentido de fazer valer a sua liberdade individual. Então, você tem aqui uma contradição e uma temática que importa para ambas as classes, né? Um nível de abstração que importa para ambas as classes. E essa é a ponte. Não é à toa que já em 1975, com a adaptação de O Berço do Herói, de 63, para a teledramaturgia da TV Globo, a Rede Globo, sob o título provisório era do Rod Santeiro, A Fabulosa História de Rod Santeiro e Sua Viúva, a que era Sem Nunca Ter Sido. Procurava retomar a velha temática do Brasil interiorano, que tanto atraía o público médio das cidades brasileiras e que mobilizava sentimentos nostálgicos. O Roque Santeiro, então, Roque Santeiro, ele é baseado e aí a gente conclui e continua na sexta-feira. O Roque Santeiro, ele é uma telenovela baseada, é o script, né, baseada numa peça de 1963, chamada O Berço do Herói. Basicamente, era a história de do Cabo Jorge, que foi lutar na Segunda Guerra Mundial e que acabou não voltando por uma série de razões e que ele acabou virando o herói para a cidade. E depois descobriram que ele não era um herói, nem coisa nenhuma, porque ele volta, né, o retorno do filho pródigo. E basicamente é isso. O Rod Santeiro é uma adaptação disso, por quê? Porque a peça ela foi censurada já na época. Ele nunca... Essa peça, para vocês terem uma noção, o Dias Gomes ele ficou tão famoso, tão popular, que ele era uma figurinha carimbada na censura. Essa peça, por mais que ela tenha sido escrita em 63, ela só foi encenada pela primeira vez em 76 e num teatro de uma universidade nos Estados Unidos, na Pennsylvania State University. Então, o Rod Santeiro, ele chegou a escrever 51 capítulos para a primeira versão, que começou a ser filmada em 75, em plena vigência do AI-5, tudo isso. Toda essa história, ela é contada aqui, é deliciosíssima no livro da Laura Matos, está no... Deliciosíssima, é meio mórbido, né, falar uma coisa dessa, devia ser um sapo, né, mas assim, é quase, digamos assim, anedótico, é uma coisa assim, meio exótica, ver os pareceres dos censores e tal, uma coisa assim, é muito importante da gente ver essas coisas, na verdade, porque é, assim, de uma coisa assim, umas coisas assim muito absurdas. Ele tentou, então, porque como a peça só inaugurou o Berço do Herói, ela mesmo antes dele tentar emplacar o Rod Santeiro a primeira vez na Globo, em 75, o Berço do Herói ainda não tinha sido encenada, montada no Brasil. Então, ele mudou a história, tirou vários elementos, né, principalmente o elemento militar. Agora, o Rod Santeiro era um fazedor de santos, um santeiro, Roque Duarte, o nome dele, que quando a pequena cidade Asa Branca, uma cidade no agreste baiano, lembrando, agreste é o quê? Você tem a região da mata, litorânea, agreste é a transição entre a zona da mata e o sertão, que é mais seco e tal. A cidade Asa Branca ela é invadida pelos... eu acho que é cangaceiro, não sei, é um crime organizado, sabe?
invadem a cidade do Navalhada, e ele, aparentemente, ele fica, luta, e cada um conta uma versão, fica, luta, briga e se sacrifica pela cidade, né, para eles não roubarem gente, agora eu esqueci completamente. Um tesouro que tem no altar, que é feito de bronze, de ouro, às vezes eu esqueci o nome, suspensório, eu esqueci agora, mas tudo bem. E aí ele morre e tal, e é isso, ele vira o herói da cidade. E a lama, onde ele foi morto pelo navalhada e tal, vira uma lama mágica, que as pessoas vêm, romeiros, peregrinos do Brasil inteiro, vêm, do mundo inteiro, vêm para se usar a lama e se curar de doenças e tudo isso. E aí passam 17 anos, e o Dias Gomes é um safado. O que ele fez? A peça era, em 75, ela ia se passar nos anos 50 e tal, para não ter nenhum problema com a censura. Mas quando ela é autorizada em 85, ele faz com que ela se passe na contemporaneidade para coincidir os 17 anos com 1968, né, o ano do AI-5. Então, o ano que um falso milagre foi realizado, né, por falsos heróis. E ele retorna, e o problema do retorno dele é muito simples. A cidade, ela prosperou muito devido à fama dos milagres do santo da cidade, do herói da cidade. Tanto é que a novela, a gente vai ver uma ou duas cenas amanhã, na sexta-feira, antes de começar terminar o curso, com o último tópico, mas a primeira sequência de capítulos é dedicada justamente à inauguração da estátua do Rod Santeiro na praça principal da cidade. E nós vamos vendo como foi montada toda uma indústria da fé, né, de peregrinos, turistas. E então a cidade é de fabricação de medalhas, de santos, de relíquias. Então a cidade, ela é dependente do mito desse herói, que na verdade ele não morreu, ele levou o dinheiro, estava sendo roubado de todo mundo, e voltou para devolver, porque ele estava com uma dor na consciência. E aí você tem uma divisão, né, nos núcleos da novela, da telenovela, entre aqueles que acham que ele tem que revelar a verdade para o povo, aquele povo que tem uma fé séria, uma fé muito forte nos milagres, nas promessas que eles fazem ao Rod Santeiro, e outros que são contra dizer a verdade, porque aquilo significaria a dissolução, a sedição da cidade. E aí ele mistura aqueles elementos de realismo fantástico e tal, junto com a sátira social, né, que ele é muito afeito. E aqui nessa divisão, você também tem uma divisão que é muito importante, que a censura, ela foi para cima mesmo em 85. Mesmo em 85, a novela, ela sofreu forte censura, porque já era o governo Sarney, já era a Nova República, porém o sistema de censura, ele ainda não tinha sido desarticulado, por uma série de razões. Mas a principal é que o departamento SNI, se eu não me engano, é Serviço Nacional de Informação, uma coisa assim, ele tinha mais de 2.500 funcionários. Então, e a censura pegou muito pesado nessa questão da teologia da libertação, porque na telenovela você tem dois padres. O padre Hipólito, que representa a ala tradicionalista da Igreja Católica, e o padre Albano, que representa a ala da teologia da libertação, que surge no bojo das ligas camponesas, né, que procuravam fazer na América Latina uma associação entre catolicismo e marxismo. De novo, igual nacional popular, você pega a forma, deixa outra, enfia qualquer coisa, né, descaracteriza, desconfigura. Ali você também tem a questão dos proprietários de terra, o progresso, a indústria, você tem toda uma sátira em relação a como são feitos os filmes, porque eles estão fazendo um filme chamado A Saga do Rod Santeiro,
E aí eu concluo só com alguns breves comentários sobre a novela, para a gente concluir amanhã. Bom, o Roque Santeiro, então, é uma novela escrita pelo Dias Gomes e o Aguinaldo Silva, foi exibida pela Rede Globo, foi a novela mais assistida, com maior audiência, né, da Rede Globo, no horário das 20. Isso também foi uma polêmica muito grande, porque o que inviabilizou a novela em 75 foi justamente que ela estava sendo feita para o horário das 20 horas, ia ser a estreia do Dias Gomes no horário nobre da Rede Globo, que era para jovens de 12 anos, a classificação. Na véspera, por uma série de razões, e aí tem uma série de razões muito importantes para que isso tenha acontecido, a ditadura militar muda, o departamento muda radicalmente o parecer sobre a novela, por uma série de razões, e proíbe que ela seja veiculada no horário das 20, mudando a faixa para as 22, e corta uma série de coisas, umas que, de fato, eles já imaginavam que eles fossem para cima, mas também outras que não tinham nenhum propósito, dando a entender que eles estavam querendo simplesmente que a novela não fosse ao ar. E, de 75 a 85, tanto Dias Gomes quanto a Rede Globo tentaram colocar a novela no ar quase anualmente. Eles faziam pedidos, iam lá, faziam lobby, e essa novela ficou uma espécie de símbolo da censura, da ditadura, porque era isso. A Laura Matos, ela dá a seguinte razão para eles terem recusado, né, o que acontece em 74? Em 74, a situação se agravara. Em novembro de 74, com as eleições legislativas, cujo resultado foi péssimo para o governo, representante da oposição, o MDB, recebeu 4 milhões de votos a mais do que a Arena, governista, para o Senado, ficando com 16 das 22 vagas em disputa. Na Câmara, conseguiu 44% das cadeiras, 161 contra 203 da Arena, além da maioria em assembleias de estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A caçada ao PCB tinha também o objetivo de buscar depoimentos e provas de que a vitória da oposição legalizada se dera com o apoio clandestino dos comunistas. Se os porões estavam em plena atuação, tornara-se clara a falta de respaldo à ditadura na sociedade, que, diante do resultado eleitoral e do fim da luta armada, colocava a volta da democracia no centro do debate nacional. Mas o aparato repressivo resistia. Em 16 de junho, um informe do CIE, um departamento de censura, intitulado Estado e Apreciação sobre a Revolução de 64, defendia que a abertura já andou demais, já era hora de envolvê-la em hábil entorpecimento. O Geisel estava na época, o Geisel ele chegou a ir à TV, né, nesse climão de pressão e de desgovernos. O Geisel ele foi à TV em 1º de agosto de 75, a data que estava marcada para começar, eles começaram a gravar. Eles alugaram, eles fizeram a Globo perdeu muito dinheiro, porque eles chegaram a fazer uma cidade cenográfica em Guaratiba, uma coisa assim, a 1 hora do Rio de Janeiro, e foi tudo cancelado quase na véspera. Tudo foi proibido quase na véspera. Eles já tinham chegado a gravar, se eu não me engano, uns 20 episódios da novela. O Geisel foi à TV em cadeia nacional deixar claro os limites da distensão. Em um longo discurso com 18 páginas e 3.704 palavras, com conteúdo que ia de saneamento básico a salário maternidade, o então presidente guardou as últimas para esclarecer que os falatórios sobre a abertura política absolutamente não correspondem à realidade, mas constituem fruto da imaginação e, por vezes, além do que contém de intriga e de ação negativista, representam apenas o desejo íntimo de seus autores. Conhecido como pá de cal, o pronunciamento rejeitou o fim do AI-5, a revogação do decreto de lei número 477
que previa a punição a alunos e professores considerados subversivos, a revisão da Lei de Segurança Nacional, essa está aí até hoje, né? E a promulgação de uma anistia ampla. O presidente afirmou textualmente que o governo não abrirá mão dos poderes excepcionais de que dispõe, e encerrou assim: ajudem-nos, Deus. Deus nos acuda foi o corre-corre para gravar e editar os 10 primeiros capítulos de Rote Santeiro a tempo de serem liberados pela censura. Mas, em 20 de agosto, uma semana do lançamento, veio a bomba. A mesma censora que havia lido a íntegra dos 20 primeiros capítulos e aprovado todos eles para as 20, vê se o tema abordado não influiria negativamente na formação psicossocial e moral do jovem adolescente dos dias atuais, mudou misteriosamente de opinião. Ao assistir os tapes, essa censora, ela declarou que não dava mais. Além de mudar a classificação para as 22, os técnicos ainda exigiram diversos cortes, alguns deles de cenas inteiras. A Globo chegou até a fazer um edital, editado pela própria mão do Roberto Marinho, criticando isso, achando isso um absurdo, né? Foi um momento bastante tenso e tal, que eles até acharam que a Globo fosse perder a concessão, mas aí eles recuaram e tal, mas não foi, a novela só foi autorizada com ainda alguma censura em 85, 10 anos depois. Então tá. Em primeiro lugar, o gênero da telenovela, e eu concluo com isso mesmo, é importante colocar esse tele, porque senão novela fica uma coisa muito vaga. A junção do prefixo tele significa distância, como algo como uma novela à distância. E isso é muito importante. Isso daqui é um curso à distância, né? Um telecurso. Telespectador se diferenciaria da sua forma não prefixada por aludir a um sujeito que se encontra em um outro tempo e espaço daquela encenação que foi previamente gravada. A reiteração diária da captura da imagem de um objeto estendido no tempo por 8 meses, como foi o caso do Rote Santeiro, não deve ser pensada de maneira dissociada de algo similar como uma ontologia da imagem fotográfica, né, como ficou conhecida pela teorização do André Bazin, de 45. A defesa ortodoxa do plano sequência como princípio de produção da obra se vale da possibilidade de permitir com que a alma do objeto emerja dele ao ser enquadrado de forma fotograficamente realista. Ali também, nesse livro, você tem vários relatos de como eles fizeram laboratório, contrataram psicólogos, fizeram curso de treino de sotaque, tudo para criar essa atmosfera realista, de transe, de ilusão, para as pessoas verem a novela como uma janela para a realidade. É o reavivamento da forma do drama burguês do século XVIII. Né? E passando todos os dias. Né? Todos os dias. Porque a novela nunca acaba. Ela foi, a princípio, pensada para preencher o tempo de mulheres donas de casa à noite. Por isso, se ela é para preencher o tempo, o tédio, para não deixar com que as mulheres ficassem entediadas, ela não pode ter fim. Porque o tédio não tem fim. Porém, a surpresa, que aí tem outro livro, que é esse daqui também, que é muito bacana e está na bibliografia do curso, que é o Brasil Antenado, a Sociedade da Novela. Mostra como, na verdade, a telenovela ela foi um elemento cultural, uma forma cultural policlassista. Ela se espraiou para todas as classes sociais. O projeto do Rote Santeiro deu certo nesse sentido. Por quê? Porque ele conseguiu, de fato, criar uma cultura nacional popular. Nesse sentido, de que abarcava desde as pessoas mais pobres até pessoas da elite. E aí, para concluir mesmo, a duração no tempo do encanto da aparência psicologicamente possível e factualmente plausível é crucial para o enquadramento do popular e supostamente comum.
Entretanto, se comparada às telenovelas mais recentes, logo se percebe que o princípio construtivo da montagem estava muito mais presente naquela fase da televisão do que hoje. Às vezes, o Dias Gomes, ele intercala cenas do pessoal gravando o filme do Rod Santeiro, né, que tem um núcleo de uns jovens que estão gravando um filme sobre a saga do Rod Santeiro, né, sobre aquele acontecido que ocorreu ali, e intercala cenas disso, das cenas dos beijinhos, do rock, essa cena bem... E eles sabem que eles estão fazendo aquele negócio do amor romântico e tal, uma coisa bem idealizada, meio boboca, intercalando com as cenas no prostíbulo, na boate, sexos. Né? Então, você vê que tem ali no Rod Santeiro ainda alguns resquícios disso. O princípio da atuação das personagens segue, em linhas gerais, o manual daquelas típicas versões mais ilusionísticas e naturalistas, apesar de haver exceções muito importantes, como a viúva porcina, que encarna aquele artificialismo canastrão que parece ser uma sátira do próprio gênero das telenovelas, e que está em profundo, o registro que ela usa de atuação, ela está em completo oposição à própria figura do Rock. Por quê? Porque o Rock Santeiro, interpretado pelo José Wilker, como ele era um herói, provavelmente a escolha do registro da atuação, da dicção, foi a de um cara completamente banal, morto, sem nenhum charme, uma coisa assim bem, como é que fala? Sóbria, e ela, a viúva porcina, aquele furacão, né? Ou seja, o herói, o santo, né, eles escolheram de fazer isso, né, nesse ceticismo em relação ao herói que o Rock começou, o Dias Gomes começou a desenvolver já nessas outras obras. Por outro lado, temos uma trama repleta de sequências sobrenaturais e comportamentos supersticiosos, o que, de certo modo, contrasta com o registro mais verossímil. A sonoplastia e a trilha sonora jamais são convidadas a se contrapor ao texto ou à imagem, ou seja, a série de elementos constitutivos da telenovela são sempre diegéticos e fazem pouca coisa além de reforçar o sentido dominante do transe narrativo, né? Há, no entanto, um elemento metanarrativo. A história de Rock Santeiro é, da perspectiva do telespectador, televisionada e, da perspectiva da lógica interna da obra, filmada. Então você tem uma espécie de metacrítica dentro da novela, que é o núcleo do filme, que está meio que tirando sarro das produções cinematográficas. Né? E isso daí são alguns elementos que ficaram, né, dessa fase mais vanguardista da época do Dias Gomes, e que ele traz ali, e aí eu concluo exatamente com isso, o próprio Antônio Gramsci, ele fala disso. Ele fala, as massas são conteudistas, porém, se um grande artista desenvolver os seus conteúdos, ele vai ser o melhor naquilo que ele faz. Por quê? Porque como ele tem o traquejo da forma, da elaboração formal também, ele vai dar àqueles conteúdos uma possibilidade de impregnar, de permear várias camadas sociais que é surpreendente. Então, e aí eu gostaria de concluir com isso, e aí continuar só fazendo pelo menos análise de uma ou duas cenas amanhã, sexta-feira, antes do Cidade de Deus, é justamente isso. No Brasil, o Nacional Popular, ele se completou. Ele é a política cultural de aliança de classes. Porém, ele se transformou, nessa passagem para o Rod Santeiro, na televisão, no democrático popular, que aí eu vou falar um cadinho, quase nada disso, na sexta-feira. Por quê? Porque esse que é o programa dos partidos de esquerda no Brasil. É o democrático popular, que já é outra coisa, que já é uma adesão completa e o apagamento completo de qualquer perspectivas de
mudanças estruturais na sociedade brasileira. Por quê? Se você coloca que vai ser apostado na institucionalidade e no acúmulo de forças das forças populares em aliança com entre quem trabalha e produz, a fazer reforma agrária ou qualquer outras coisas, é porque você não quer fazer isso. Não existe essa possibilidade. Então, você tem que ler com espírito de porco, né? Você tem que ler para além do que está escrito. É exatamente a ideia desse curso, que vocês se relacionem com os textos e com as imagens, não de uma maneira subjetiva, não de uma maneira desarmada, mas de uma maneira histórica, de uma maneira crítica, né? Que a gente consiga ler as imagens de maneira crítica e histórica, e não subjetiva. Então, é isso. O que fica é exatamente essa transição, essa metamorfose do nacional popular, que culminou nessa história que eu contei hoje para vocês, para o democrático popular, que é uma coisa que vigora até hoje. E pode ser que até essa repactuação que acontece na transição da ditadura para a nossa democratura, para a República Nova, essa espécie de liberalismo progressista, de pacto de uma política de costumes, uma cultura mais progressista e uma política econômica consensual de arrasa quarteirões, é possível que esse pacto nós estejamos presenciando o rompimento desse pacto por parte de setores da sociedade brasileira, tanto de baixo quanto de cima. Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês, é isso por hoje. Se alguém tiver alguma colocação, alguma questão, por favor, coloquem. Depois vai ficar gravado, registrado. Se eu não me engano, o Renato Ortiz, no Moderna Tradição Brasileira, discute essa apropriação do nacional popular pela indústria cultural que se consolidava na década de 70. Bacana a referência. Jefferson. Franco Zapari também foi fundador da Companhia Cinematográfica Veracruz. Boa. Isso é uma boa referência. Ok. Rafael, boa noite, boa noite. Gente, é isso, então, por hoje. Muito obrigado pela participação, vejo vocês na sexta. Desculpa ter me alongado um pouco, mas é porque como atrasou tudo. Então, na sexta-feira, nós concluímos o nosso curso, às 6 horas, terminando o Rote Santeiro e fazendo a discussão do Cidade de Deus. Um beijo, um abraço e fiquem bem, tá bom? Até sexta-feira, então.